Eu queria falar uma palavra breve, né? Não muito demorada, já que a gente está nesse horário, que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Versículo 9 diz assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quando a gente olha o que Paulo está querendo transmitir para Timóteo, a gente sabe que aqui praticamente foi a última epístola de Paulo, né? Ele já estava no seu fim da vida, estava preso em Roma, na sua segunda prisão, e ele queria encorajar um jovem chamado. Isso, Samuel. E ele queria encorajar um jovem chamado Timóteo. E Timóteo era um filho na fé para Paulo. Assim como nós pregamos o evangelho para pessoas que se convertem através de nós, né, que a gente considera aquela pessoa como se fosse um filho que a gente, né, tá cuidando na fé, tá falando de Deus, tá mostrando a fé para ele. Timóteo era um filho para Paulo nesse sentido. E ele queria alertar Timóteo de muitas coisas na sua vida. E ele, como sendo um jovem, ele teria muitas dificuldades pelo que viria depois da morte de Paulo. E como a gente vê no versículo 6 do capítulo 3, do capítulo 4, Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegado. Paulo já alerta para Timóteo que ele já está sendo oferecido como um sacrifício, que a sua morte já era iminente. Ele já teria sido declarado praticamente um impostor, um ladrão pelo Império Romano. Ou seja, o Império Romano já tinha declarado Paulo como culpado. Então, quando ele fala isso, ele está querendo dizer para Timóteo que ele estaria prestes a ir embora e alguém teria que ocupar, que levar e que continuasse o evangelho, a expansão do evangelho, porque o evangelho ele não pode parar, né? A gente vê ao longo dos anos quantas pessoas levaram a palavra do Senhor, quantas pessoas levaram o evangelho através das gerações. Então, Timóteo agora tinha sim agora a responsabilidade de levar a sã doutrina, de levar a palavra, de levar tudo o que ele aprendeu pelo apóstolo Paulo para outras pessoas. E teria sim muitas dificuldades, né? E agora a gente vai ver um discurso, acho que um discurso em uma forma tão emocionante quando como Paulo fala aqui para Timóteo, já no fim da sua vida, já dentro do cárcere, esperando ser decapitado, né? Mas ele praticamente se alegra com Timóteo, porque ele sabe que Timóteo tinha sim a palavra guardada no seu coração, mas que às vezes aquela palavra, ela às vezes não está tão segura. Nós temos a palavra, mas às vezes nós deixamos ela um pouco de lado, né? Com medo das adversidades, com medo do que vem pela frente. É isso que Paulo quer mostrar para nós nessa noite. Versículo 9 do capítulo 4, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, ele já está dizendo aqui, procura vir ter comigo depressa. Ele precisava da presença de Timóteo. Ele precisava que Timóteo estivesse com ele, né? É como o pastor Hernandes Dias Lopes fala, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas para estar com elas em momentos de dificuldade. E aqui não é diferente de Paulo, né? E Paulo diz, ó, vem para cá depressa, estou precisando de você. E ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, talvez Demas realmente tenha desistido, porque Paulo estava preso e estaria com medo de estar junto com Paulo na prisão. Demas, com certeza, era um servo do Senhor, mas com medo do que viria pela frente, ele teria, assim, não ido com Paulo, teria desistido de ficar com Paulo, sabe? Desistiu da companhia dele. Então vai ter momentos, irmãos, que a gente vai olhar para frente, vai ver pessoas que estariam conosco e não vai estar mais. E o versículo diz claramente, tendo amado o presente século, não que ele tenha somente deixado de vez a palavra de Deus, mas que o medo da violência, o medo da morte possa ter constrangido Demas. Então, por que tudo isso que eu estou dizendo? Porque tudo que a gente vai ver aqui através de Paulo, ele vai nos mostrar que a gente pode ter alegria diante da morte, que a gente pode ter certeza que a palavra de Deus ela não vai morrer quando a gente morrer, porque ela é a única que permanece para sempre. Mas Paulo, como sendo um ser humano, como sendo um servo de Deus, ele precisava de pessoas que levassem essa palavra. E ele continua aqui, ó, me abandonou. Ele foi para Tessalônica. Então não venhamos assim a esquecer que quando as pessoas nos abandonarem, isso vai ser uma coisa muito impactante. A gente tem que lembrar que a vida da gente ela é passada por coisas que realmente a gente vai perder, a gente vai ganhar. E Paulo nesse momento não que ele vai perder, mas que ele ganharia. Ele fala aqui, acho que em Timóteo também, em algum momento aqui, ele diz que ele guardou a fé, ele completou a carreira, mas ele não desistiu dessa caminhada. E no versículo 10, ele vai dizer, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Perdi aqui o texto. Diz assim, 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando a gente olha essa pronúncia que ele diz assim, somente Lucas está comigo, a gente já remete àquele início, né? Quando Lucas queria pregar juntamente com Paulo e Barnabé, e que Paulo diz para Lucas que não queria, diz para Barnabé que não queria que ele fosse, né? Que Marcos não evangelizasse junto com ele. E Marcos voltou. Depois Marcos perguntou novamente se ele poderia ir para a viagem missionária pregar junto com Paulo. E Paulo diz que não quer a presença de Marcos para evangelizar junto com ele. Olha como as coisas são interessantes, né? Quando a gente olha esse versículo. Somente Lucas estava com ele. Só Lucas não teria abandonado Paulo. Mas olha o que ele diz. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Agora a gente vê a figura de Paulo. É como se ele estivesse assumindo que agora ele precisa de Marcos para levar o evangelho. E que um dia aquele homem que ele disse que não serviria para pregar o evangelho, para estar com ele junto na caminhada, agora ele serve. Então, irmãos, todas as pessoas são úteis para o reino de Deus. A gente acha que o reino de Deus se limita a um grupo de pessoas que está somente lá na frente, vistas na hora de um culto. A gente acha que os nossos dons eles devem ser limitados apenas ao que a gente está vendo lá na apresentação de um culto. Mas não, irmãos. Todas as pessoas são úteis para o corpo de Cristo. E a gente vê aqui Paulo precisando de Marcos para levar o evangelho. Então nunca esqueça, às vezes a gente acha que é escanteado no reino de Deus,
que a gente é escanteado em algum grupo dentro da igreja, mas não se sinta dessa forma. Se alguém está se sentindo dessa forma, nunca esqueça que Cristo, ele se utiliza dos nossos dons, do que a gente tem, que é ele que nos deu, para, sim, proclamar o evangelho e ajudar no corpo de Cristo. O versículo 11 diz assim, somente Lucas, o 13. Versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. A gente vê claramente que Paulo ele não queria desistir de estudar a palavra de Deus. Ele estava sofrendo, ele estava numa prisão que precisava, que com certeza estava uma prisão com frio, com fome, com sede. Ele precisava, sim, da amizade, do calor humano, mas olha o que ele queria no final da vida dele. Ele queria ler, ele queria conhecer mais a Deus. Ele não desistiu de buscar mais ao Senhor, né? Ele poderia dizer, meu Deus, eu estou aqui prestes a morrer e o Senhor não me livra. Mas ele não diz mais isso. Ele quer apenas os pergaminhos para estudar a palavra de Deus. Como nós poderíamos tomar como exemplo a vida de Paulo para pegar a Bíblia em momentos de dificuldade, abrir e dizer, Deus, eu estou aqui. Eu tiro por mim. Tinha momentos de dificuldades que eu passei na minha ansiedade que eu não conseguia, não, ler a Bíblia. Tem momentos de dificuldades que você abre e você diz, meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não sei onde está Deus, não é? Mas é como o pastor Augusto Nicodemos diz, quando a gente não tiver mais nada para dizer para Deus, apenas confie. Apenas confie em Deus. Quando tudo não tiver mais nenhuma saída para você, apenas confie no nome do Senhor. E o que eu acho muito interessante é que, vamos pular para o versículo 16, o versículo 16 vai dizer assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Todos abandonaram Paulo, mas nem por isso Paulo vai colocar na conta deles o que eles fizeram. Olha como é interessante. Paulo não vai condenar aquelas pessoas. Ele não vai dizer, Deus, tira essas pessoas que não estiveram comigo no momento de dificuldade, no momento da minha morte, porque eu estou aqui em defesa de Cristo, mas eles não estão defendendo o nome do Senhor. Mas Paulo vai dizer que isto não lhe seja posto em conta. Claro que vai ter momentos de dificuldades que a gente vai querer desistir, mas Paulo vai orar por eles. Paulo vai mostrar que o evangelho deve ser levado por estas pessoas que desistiram nesses momentos. Versículo 17 diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Todos abandonaram, mas não o Senhor abandonou Paulo. Ele disse, o Senhor me assistiu. No pior momento da vida de Paulo, no momento que ele sabia que estava prestes a ser chamado pelo homem que iria matar ele, decapitado. E ele sabia que o Senhor tinha assistido. Todos abandonaram. Mas ele fala para Timóteo, Timóteo, no momento que você olhar e não ver mais nada, o Senhor vai lhe assistir. Então essa é o exemplo que a gente tem que tomar para nós hoje em dia. Hoje, nesse momento de dificuldades, tem a pandemia? Tem. Tem momentos que a gente vai faltar dinheiro? Tem. Tem momentos que a gente vai estar sem emprego? Tem. Mas o Senhor vai nos assistir nesses momentos de dificuldade. É difícil quando a gente pensa nisso. Quando a gente está bem, a gente não lembra disso. Mas quando a gente está ruim, que a gente olha para nós, meu Deus, onde está o Senhor? Onde está? Mas o Senhor está nos assistindo, Ele está nos provando. O Senhor não nos tenta, Ele nos prova para depois aprovar. Isso que Tiago vai mostrar lá na epístola dele. E ele continua no verso 17. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Então tudo que ele estava passando era uma prova que Deus tinha mostrado para que Paulo não continuasse o que ele havia vivido anteriormente, como matador de crentes, como um blasfemador do evangelho.
mas ele agora se vê como uma oferta de sacrifício. Quando ele diz lá no versículo 6, já estou sendo oferecido como libação, é como um sacrifício, é como a figura do Antigo Testamento, né? Que a libação era aquela oferta derramada do sangue, né? Então, Paulo estava considerado como um sacrifício pelo amor ao evangelho de Jesus Cristo. Será que nós poderemos ou temos essa coragem de nos oferecer como sacrifício por amor ao Evangelho de Jesus? Essa é a pergunta desta noite. Mas um homem como Paulo, que foi o maior plantador de igrejas, talvez o maior teólogo que pisou nessa terra, o maior missionário que nós vimos, ele se encontra aqui na mais humilde masmorra dessa vida. Mas ele diz que eu estou me oferecendo por amor ao Evangelho. E o versículo 18 diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me livrará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu só queria dizer assim, que quando a gente olha para um texto como esse, a gente tem que olhar se a nossa vida está de acordo com muitas coisas que ele diz para Timóteo. Timóteo jovem como nós, com medo de tudo que viria, e a morte estava na sua frente. Mas Paulo diz para ele que por meio da morte dele, o evangelho deveria continuar. Sabe? Ele vê felicidade na sua morte, porque ele sabe que Cristo lhe guardou até o último dia da sua vida. E como diz o versículo 17, o Senhor me assistiu. Ele me assistiu. Então, o que importa, irmãos, não é as pessoas nos assistirem nos nossos momentos de alegria, ou de fraqueza, ou de dificuldade, mas o Senhor nos assistir. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos dá a graça, é Ele quem nos dá a fé, Ele que nos dá a esperança, a misericórdia e o amor. Então, que a gente não venha esquecer de tudo que o Senhor fez por nós. E que nós sejamos uma oferta por amor ao Evangelho. Mas a oferta maior foi Cristo ter morrido na cruz por nós, para nos dar vida e nos dar a graça e para nós vivermos essa vida que estamos vivendo. Então vamos continuar levando o Evangelho. E diante disso, eu queria que Joaninha